falou para mim que no genótipo homozigoto dominante eu tenho duas versões dominantes de um mesmo gene. Você falou que no genótipo heterozigoto eu tenho uma versão dominante e uma versão recessiva. E você me falou também que no genótipo homozigoto recessivo existem duas versões recessivas. Mas eu não consegui entender qual deles que vai se manifestar, qual característica que se manifesta a partir dessa dupla. Ô Tchutchuco, seja muito bem-vindo a mais uma aula do professor Rafa. E hoje a gente vai falar justamente isso, rapaziada. Como é que essa dupla de alelos se relaciona na hora da manifestação de uma característica. Falou, tchucos? Então a gente vai falar sobre as relações entre os alelos de um mesmo gene. Quando a gente está trabalhando, moçada, com um gene e as possíveis versões que aquele gene apresenta, a gente está brincando um pouquinho sobre uma área conhecida como monohibridismo. Quando a gente avalia apenas os alelos de um gene. E aí, vamos brincar um pouquinho sobre isso? Vamos ver lá, moçada, como é que vai funcionar essa brincadeira. Primeira relação que a gente vai discutir aqui, a relação de dominância completa. Tchutchucos e tchutchucas, toda vez que a gente está analisando um par de alelos de um mesmo gene e a gente diz que existe uma relação de dominância completa entre eles, significa dizer que o alelo dominante ele vai se manifestar, ele vai se expressar sempre que ele estiver em dose dupla com outro alelo dominante, ou quando ele estiver sozinho no genótipo ao lado de um alelo recessivo. Então a gente diz o seguinte, que o alelo dominante ele vai se manifestar. O alelo dominante se manifesta. Olha que legal isso aqui, tanto em dose dupla quanto em dose única. Rafa, não entendi. O que é esse lance aí de dose dupla e dose única? Tchutchuco, dose dupla é quando você tem dois dominantes, homozigoto dominante. Dose única é quando você tem somente um dominante. No caso, um dominante e um recessivo, né? Um heterozigoto aí na parada, tá? Então quer dizer que nessas duas circunstâncias, quem se manifesta é a característica que o alelo, a versão dominante do gene determina. É isso mesmo? É isso mesmo, fofinhos. E aí, se a gente fosse ver um exemplo aqui dessa brincadeira, a gente teria algo parecido com isso. Vamos imaginar um GNA? E imagina que esse gene apresenta duas versões, uma versão dominante e uma versão recessiva. Se você apresentar duas versões dominantes desse gene, ou do mesmo jeito, se você apresentar uma versão dominante e uma recessiva, no caso dose dupla, dose única, quem se manifesta é a versão dominante. Então quem vai aparecer aqui na brincadeira é o que nós chamaremos de característica dominante. Tá, Rafa, característica dominante aí na parada se manifesta tanto no homozigoto dominante quanto no heterozigoto. É isso mesmo? É isso mesmo. Agora, se você apresenta, tchutchuco, um genótipo homozigoto recessivo, aí não tem o que fazer, né? Aí quem vai se manifestar é a versão recessiva desse gene, que vai trazer, portanto, uma característica recessiva. Aí você pergunta assim, Rafa, mas qual é a característica recessiva desse gene? Eu não sei não, cara. Eu não sei mesmo. Isso depende do gene, depende da questão que você estiver fazendo. Mas deixa eu te dar uma dica. O albinismo é uma doença que se manifesta em caráter recessivo. Ela entra com uma dominância completa
e ela só se manifesta quando o indivíduo tem uma dupla de alelos recessivos. Todo mundo que tem pelo menos uma versão dominante do gene é capaz de produzir melanina. Beleza? A gente vai ver vários exemplos ao longo da nossa brincadeira, tá? Aí a gente vai passar agora para um segundo ponto aqui, que é o que a gente vai chamar de herança intermediária. Herança intermediária. Rafa, tô achando que a gente vai ter um meio termo aqui na brincadeira, né? Na herança intermediária, a gente vai observar que o heterozigoto, ele se apresenta como uma característica intermediária entre o homozigoto dominante e o heterozigoto. Tá? Então fica mais ou menos assim, ó. Aqui a gente tem que o indivíduo heterozigoto vai apresentar uma característica intermediária, entre os homozigotos. Rafa, tô entendendo mais ou menos. Cara, vamos imaginar outra situação. Vamos imaginar de novo esse mesmo gene aí, o gene A, só que agora a gente vai imaginar que esse gene se comporta como uma herança intermediária. O que vai rolar na brincadeira? Quem for homozigoto dominante vai ter a característica mais intensa possível. Pensa, sei lá, em pigmentação, né? Pensa em pigmentação. Então, quem tem o gene, duas versões dominantes, vai apresentar a característica mais intensa de todas, vai apresentar a característica mais intensa. Quem for heterozigoto, Rafa, tu falou há pouco tempo que o heterozigoto ele apresenta lá uma característica intermediária, então vai ser menos intensa que essa, é isso mesmo? É isso mesmo, afinal de contas só tem um dominante na parada. Eu vou apresentar aqui, ó, uma característica, portanto, intermediária, de intensidade intermediária. Por último, fofinhos e fofinhas, numa situação como essa aqui, imagina um indivíduo homozigoto recessivo, ele vai apresentar a característica menos intensa das três. Existe um exemplo que é muito famoso, tchutchucos, que é o exemplo da pigmentação das flores. Existe uma espécie chamada Mirabilis jalapa, que a planta homozigota dominante, ela tem flor vermelha, bastante intensa. A heterozigota, ela vai ter um tom de rosa e o homozigoto recessivo vai ser branca na parada, né? Então veja que entra nesse padrão de herança intermediária aqui na nossa brincadeira, tá? E por último, que a gente também vai observar em algumas ocasiões, é o que nós chamaremos de codominância. Ô Rafa, o que significa codominância? Tchutchuco, é o seguinte, fofinho, ó. Toda vez que você tem esse prefixo co, o prefixo co significa em conjunto, né? Então, se você tem uma coordenação, você ordena em conjunto. Se você tem uma cooperação, você opera em conjunto. Codominância significa dominar em conjunto. E aqui, nesses casos aqui, o que a gente vai apresentar, moçada? A gente vai ter, ó, olha só que legal isso aqui, ó. A gente vai ter genes que apresentam mais de uma versão dominante, mais de uma versão dominante diferente. E quando o indivíduo apresentar essas duas versões dominantes ao mesmo tempo, né, sendo uma diferente da outra, o que vai acontecer aqui na brincadeira é que ambas as características irão
se manifestar, irão se manifestar simultaneamente lá nas células do organismo. Existe um exemplo classiquíssimo para falar sobre codominância. No futuro a gente vai conversar melhor sobre isso, que é o exemplo do sistema ABO, a brincadeira lá do nosso tipo sanguíneo. Mas vamos só fazer um exemplozinho, porque quando chega lá no sistema ABO, a gente com certeza, tchutchucos, vai brincar melhor sobre isso aqui. E aí imagina agora que esse gene A apresenta 3 versões na natureza. Ele não tem apenas 2 versões. O gene A aqui, ó, ele apresenta 3 versões diferentes. Nossa, Rafa, a gente não tinha visto um gene com 3 versões. A gente só tinha visto gene com 2 versões, né? Uma versão dominante e uma versão recessiva. Não é assim que a gente estava vendo? Só que agora eu tenho um gene com 3 versões. Toda vida, meu amigo, minha amiga, que a gente tiver um gene que apresentar mais de 2 versões diferentes, nós iremos chamar isso aqui de polialelismo. Opa, Rafa, como é que é? Pera aí. Polialelismo, o que é? Polialelismo é quando você tem um gene que ele apresenta mais de 2 versões diferentes na natureza. Esse gene aqui, ó, esse gene A, ele vai apresentar uma versão dominante A1, no caso azão 1, né? Estou usando a letra maiúscula para dizer que é dominante. Vamos dizer que esse azão aqui, ó, produz proteína, vamos chamar de proteína número 1. Só que existe uma outra versão que também é dominante, azão também. Só que é diferente, vamos chamar de azão 2. Ah, Rafa, esse é dominante? Esse é dominante? Mas eles são diferentes, né? Por isso que tu botou 1 e 2? Foi, tchutchuco, foi para diferenciar essas versões dominantes diferentes. Falou? E aí vamos imaginar que o A2 produz a proteína, adivinha, proteína 2. E Rafa, qual que é a terceira versão? A terceira versão é a recessiva. É verdade, a recessiva lá é o Azinho, né? Lembra aí uma coisa legal, Fuxoso? A versão dominante de um gene é aquela que produz uma proteína que funciona. A versão recessiva é uma versão que não produz. Então, no caso, toda vez que a gente tiver uma versão recessiva de um gene, é uma versão que não produz proteína. Ou produz uma proteína que não funciona, que daria no mesmo, né? Então aqui, moçada, o Azinho faz o quê? Não produz proteína. Ih, Rafa, então quando a gente for analisar os genótipos, como é que vai ficar aqui, ó? Ih, caraca, você vai ter muitas possibilidades de combinações, mas a codominância, ela vai acontecer essencialmente entre o azão 1 e o azão 2. Porque quando tiver um dominante e um recessivo, beleza, tranquilo, você não tem que se preocupar com isso. Mas, Rafa, se eu tiver azão 1 e azão 2, se eu tiver azão 1 e azão 2, quem que se manifesta? É o azão número 1? É o azão número 2? Afinal de contas, os dois são dominantes. Resposta, tchutchucos, aqui, ó. Ambas as características irão se manifestar simultaneamente, meu amigo. Então, o que significa dizer? Se eu tiver o dominante azão 1 e o azão 2, esse cara vai apresentar, ele vai ser capaz de produzir tanto a proteína 1 quanto a proteína número 2.
Ih, Rafa, acho que eu consegui entender. Dominância completa é quando o dominante se manifesta tanto em dose dupla quanto em dose única. Portanto, o genótipo homozigoto dominante e o heterozigoto, eles apresentarão a mesma característica. Não consigo diferenciar o homozigoto dominante do heterozigoto dependendo da sua aparência, né? Quando você tem um gene que se comporta por herança intermediária, aí você tem três características possíveis, né? Tem a mais intensa, que é o homozigoto dominante, tem a intermediária, que é o heterozigoto, e tem a menos intensa, que é o homozigoto recessivo. E na codominância, a gente observa sempre em situações de polialelismo, onde você tem mais de uma versão dominante diferente, e toda vez, tchutchuco, que o indivíduo apresentar as duas versões dominantes diferentes no mesmo genótipo, o que vai acontecer é que ambas as características irão se manifestar simultaneamente. Aqui eu vou conseguir produzir a proteína 1, como também serei capaz de produzir a proteína número 2. Oh, meu Deus do céu! Agora, moçada, é só fazer exercícios, que é uma coisa, inclusive, que a gente vai fazer na próxima aula. Falou? Próxima videoaula a gente vai fazer uma questão de dominância completa, uma questão de herança intermediária e uma questãozinha de codominância. Falou, tchucos? Um abraço para todos vocês, um beijo e até a próxima. Falou!